Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, nossa família, com o texto da leitura deste dia, do plano de leitura anual, o livro de Esdras, capítulo 7 e 8. Nesse tempo, vai iniciar narrando muitos anos depois. É que nós acompanhamos a leitura do livro de Esdras, né, começando com o rei Ciro, né, e depois as ações que ele faz em favor dos judeus, o rei Dario, pois o rei Xerxes e agora o rei Artaxerxes. Mas nesse momento está sendo colocado, né, a genealogia de Esdras. Esdras, então, tem uma linhagem que vai até os filhos, netos e filhos do sumo sacerdote Arão, né, Finéias, Eleazar e o sumo sacerdote Arão, que foi o progenitor da linhagem sacerdotal. E este Esdras também vai dizer que ele era um escriba, ou seja, ele escrevia, ele copiava a Bíblia, né? Ele tinha essa habilidade de escrever as cópias da Bíblia Sagrada e era um conhecedor, um exímio conhecedor da lei de Moisés, né? Que o Senhor tinha dado a lei através de Moisés ao povo de Israel. E também uma das expressões que vai ser repetidamente mencionada no texto era que a mão do Senhor era com eles, né? Com Esdras e aqueles que agora, né, sob a bênção, a orientação do rei Artaxerxes, que dá ao Esdras toda a liberdade de tantos quantos ele puder, né, conduzir em retorno a Jerusalém e lá também, né, poder fazer a obra da reconstrução do templo, ensinar a lei do Senhor. E o rei Artaxerxes, então, entrega uma carta a Esdras, né? E ele, então, também pediu para que incluísse, né, todos os sacerdotes, levitas, todos que desejassem regressar para Jerusalém. E também a Esdras para ensinar a lei. E aqueles que não obedecessem tinha que também sofrer um juízo, né? Quem não quisesse agradar. E o Esdras, então, ficou maravilhado e louvou ao Senhor, agradeceu a Deus, adorou ao Senhor, né, por mover o coração do rei com esse desejo de embelezar o templo do Senhor. Muito especial. E agora aqui apresento uma lista dos chefes de famílias, o número daqueles que também compunham aquelas famílias e acompanham Esdras no retorno para Jerusalém, né? Isso aconteceu, então, numa viagem que Esdras empreende, né? Levando 4 meses, imagine, né? De percurso e carregando ouro, carregando prata, os utensílios, uma grande responsabilidade, né? E assim ele reuniu os exilados perto do canal de Arravá, né? E ali acampou por 3 dias, enquanto ele revisava a lista de todo o povo dos sacerdotes que haviam chegado. Então, isso foi muito especial, né? Esse momento em que Israel está vivendo do retorno do exílio da Babilônia para Israel. Muito bem, aqui, além dos sacerdotes e levitas, né, que fazem partes, vai mencionar Serebias, com seus 18 filhos e parentes. E aqui tem os detalhes. Ele era um homem inteligente, descendente de Mali, né, da tribo de Levi,
e que então ia junto, né? Então como que era também essas características do povo, né? Muito importante observar como já eles eram pessoas muito dedicadas aos estudos, né? E ao conhecimento da lei do Senhor. Agora estamos em 1 Coríntios, capítulo 4, e aqui há uma palavra direcionada diretamente específica para os ministros agora da igreja. Veja que Esdras era ministro da antiga aliança, exímio conhecedor, e agora Paulo traz um nível de exigência aos ministros da igreja, que são chamados de dispenseiros, são chamados de encarregados, né, para ministrar, mas que esses deveriam de considerar, né, para se encontrar fiel a Deus, fiel ao Senhor, fiel à palavra. E mesmo Paulo está aqui se colocando como um destes, né? Pois ele até se coloca como alguém que passa por um julgamento, uma avaliação, né, pelos aqueles próprios coríntios e depois também pelas autoridades humanas e a ele mesmo, né? A ele mesmo e também do próprio Deus. Até que a sua consciência, ele diz, está limpa. Mas muito bem, então, essa porção que Paulo escreve aos Coríntios, né, ele está enfatizando o nível das exigências, da dedicação destes servos de Deus. Ele disse, a nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, né? Mas então era assim mesmo por conta de que o crente, o ministro de Deus, ele está numa dimensão e no nível que é oposta às ideologias deste mundo, né? O racionalismo, materialismo, é muito diferente, especial. Muito bem, os Salmos, né, de número 30, o salmista abre o seu coração, né, quando está se referindo a um cântico de dedicação do templo, né, e ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que lindo! Aqui diz toda bondade e fidelidade, Provérbios 20, 28 a 30, toda a bondade e fidelidade protegem o rei, seu trono é firmado pelo amor. O castigo físico elimina o mal, essa disciplina purifica o coração. Que Deus nos abençoe.